cartilaginoso, o creque-creque no joelho. Não vamos prestar atenção nos exames de imagem. Quando diz lá que tem uma condropatia, isso é normal. Tudo bem. Só que será que é normal você com 25 anos de idade estar com o joelho com a condromalácia grau 3? Isso é normal para quem tem 60, 70 anos de idade. Então, o que mais está acontecendo hoje, só o que eu vejo é 25 anos de idade. Tem um rapazinho que trabalha na minha equipe, que provavelmente vocês falaram com ele, que é o Rafael. Ele tem 24 anos, o Rafael. O Rafael tem condromalácia grau 3 no joelho dele, por causa de bola e motocross. 24 anos, um menino, praticamente. Então, e aí, essas lesões elas são mais comuns em indivíduos sedentários, inclusive do que ativos, porque como eu falei para vocês, a maioria das lesões acontecem em casa, na grande maioria das vezes. Então, a pessoa tem uma queda da qualidade de vida, com aumento de gastos de consultas e tratamentos. Esse rapaz, né, que eu tô falando para vocês, ele mora numa cidade próxima de Curitiba. Então, do tempo que ele tá trabalhando comigo, ele fala que uma vez por mês ele tem que ir em Curitiba para se consultar. E é uma coisa evitável, cara. O pior é isso. São coisas evitáveis. E, obviamente, elas podem levar a deficiências permanentes, porque a pessoa acha que se operar vai resolver todos os problemas. E a operação, a cirurgia, na maioria das vezes é um remendo apenas. É apenas um remendo. Dentro da minha equipe do personal classe A, a gente tem um médico, que esse cara ele também é meu mentor. E o que eu vou trazer para vocês hoje aqui não é coisa que tem na minha cabeça, não é coisa que eu peguei só da educação física, é coisa que tem base científica, muita coisa eu vou mostrar, artigos para vocês, e coisas que acontecem em realidade de consultório médico. Então, tipo assim, ele recebe por dia 10, 15 casos de pessoa e metade deles é hérnia, outra metade é joelho, é ombro. Então, é um médico que ele é neurologista e é profissional de educação física também. Então, ele entende a realidade também do professor. Tem cadeira aí para vocês? Tudo bom? Acho que tem umas aqui na frente, ó. Tem aqui também. E aí, o que eu venho trazer para vocês aqui também é algo de consultório médico. Porque tem um pessoal na internet que fica falando assim: ai, mas se você fizer isso não tem problema nenhum. Eu rezo para essas pessoas nunca pegarem alguém que, de fato, tá ali numa situação muito ruim do joelho dela, muito ruim da coluna dela. Ah, dobre a coluna! Pode dobrar do jeito que você quiser. Pode fazer o que você quiser com a coluna. Cara, você já pegou alguém realmente debilitado da coluna para você falar uma coisa dessa? Porque só assim você entende como que funciona realmente a estrutura. É muito mole falar isso para uma menina de 25 anos, um cara de 30 anos, que tá ali com a coluna ainda saudável, tá com aquele quadro estável. Agora vai pegar uma pessoa que realmente tem uma hérnia ali. Então eu vou trazer muitos casos aqui para vocês desse tipo de gente, para vocês compreenderem como que funciona a gravidade do processo. Tá? Então, essas lesões, em 2011, nos Estados Unidos, as empresas chegaram a gastar até 50 bilhões em gastos diretos com ela. 6 bilhões nos Estados Unidos em 2012. E 1 em cada 2 americanos possui uma condição músculo-esquelética. 1 em cada 2 americanos. Os custos de tratamento e compensações de 2018 ultrapassaram aí os 216 bilhões. E como eu falei para vocês, isso aqui são coisas evitáveis. Tá? E aí, enquanto isso na literatura, a gente tem aqui uma guerra, né? Onde eu tenho um lado aqui, porque assim, ó, hoje se você quiser provar com um artigo que o céu é roxo, você consegue provar. Então, muito cuidado com essa coisa de internet de ficar assim, ah, mas eu tenho um artigo que mostrou Y. Aí o outro cara que defende outra coisa vai dizer assim, ah, mas eu tenho um artigo que mostrou X. Tudo isso que eu vou mostrar para vocês vai ajudar vocês a ter discernimento da coisa. Porque não é nem para ser terrorista e dizer que o aluno é de vidro, que não pode fazer nada, mas também não é para ser imprudente, dizendo que pode fazer igual o nariz da pessoa, do jeito que ela quiser. Nenhuma coisa, nem outra.
Você precisa estar ali no centro e ser crítico. Então, um lado fala aqui, postura não tem relação com lesões, somos adaptáveis. Nós somos adaptáveis? Sim. Essa pessoa tá certa? Tá certa? Só que quando ela fala assim, ó, postura não tem relações com lesões, ela começa a ficar meia certa. Então essa última frase aqui, ela quer corroborar com essa, mas não tem como, não bate essas duas frases aqui. Isso aqui tá certo, mas isso aqui tá errado. Porque postura tem relações com lesões. Eu tenho um curso de ombro que eu começo ele mostrando assim, ó. Uma ressonância de um manguito detonado. Dos 4 músculos do manguito, o único que tá íntegro nessa ressonância é o infraespinhoso. Aí eu pergunto assim pro pessoal, o que vocês acham que esse cara fazia? Aí tênis, vôlei, kickbox, não sei o que. Quando eu mostro a foto do cara, todo mundo assim, ó. É um senhor de 65 anos, tiozão, sedentário. Trabalha com engenharia. O cara é engenheiro. Passa o dia todo assim, ó, hipercifose, mexendo no computador. Que passou anos e anos e anos com essa postura sustentada. Foi o suficiente. Alteração postural, mais o tempo nisso. Foi o suficiente para arregaçar com o manguito dele. E todo mundo, sem exceção, fala que o cara faz algum esporte muito radical com o ombro. Valgismo dinâmico de joelhos não tem relação com dor patelofemoral. E só o que eu vejo são ressonâncias, onde quando eu observo que o radiologista colocou assim, degeneração facetária na região lateral da patela, eu já sei que é um cara que está fazendo muito valgo. Se for na parte de dentro da patela, esse cara está fazendo muito varo. Então, biomecanicamente, dá para você fazer. Dá para você saber. Quando a gente for falar de condromalácia, vocês vão ver que não é que a cartilagem está aqui, o osso está aqui, a cartilagem toda degenerou. Às vezes, se a pessoa faz muito um gesto específico, ela acaba degenerando a cartilagem num único ponto. E aquilo também é uma condromalácia. Então, por isso que às vezes a pessoa faz alguns movimentos com o joelho e não dói. E aí você fala assim, mas ela tem condromalácia. Mas faz o movimento que desgasta mais aquele lado, que já está comprometido para você ver se a pessoa não urra de dor. Então são esses fundamentos que você tem que entender para você não ficar a par disso, cara. Aí aqui tem outras coisas também, e essa última aqui é clássica, né? A avaliação não tem utilidade prática nenhuma. É que esse curso aqui ele é de joelho, mas, cara, com avaliação postural, por exemplo, eu vou te dar aqui um dado. Tem algumas alterações no quadril, que não sei se vocês já ouviram falar, que a cabeça do fêmur, ela ou vem muito voltada para trás, isso é estrutural, não muda, tá? Ou ela vem naturalmente muito voltada para frente, a cabeça do fêmur. Porque você tem que entender que o fêmur, quando se encaixa no acetábulo aqui, ele encaixa reto do lado. Ele faz o encaixe, mas ele olha um pouquinho para frente. Coisa de 8 a 15 graus. Quando a pessoa vem com mais de 15 graus, a gente diz que essa pessoa tem uma antiversão da cabeça femoral. Quando isso vem menor que 8 graus, a gente fala que essa pessoa tem uma retroversão da cabeça femoral. Tá. Mas vocês não conseguem me entender quando eu baixo um pouquinho? Dá pra entender, né? Valeu, obrigado. Tá? Então, o que acontece? Quando eu faço essa retroversão, eu tenho uma alteração no meu fêmur e você vai notar que naturalmente essa pessoa, quando ela está andando, a pessoa que tem retroversão da cabeça femoral, não vou explicar o porquê agora, essa pessoa ela vai andar com os pés apontados para fora. A pessoa que tem uma antiversão da cabeça femoral, ela anda assim, ó, com os pés voltados para dentro. E aí tem teste para você saber quantos graus isso tá, retrovertido ou anterovertido. E tem um teste que dá para você saber até a posição do agachamento dessa pessoa. Vou te dar um dado. Quem aqui sente dor no quadril? Deixa a mão levantada, só para eu contar. Só 3 aqui? 4, 5. Tá. As pessoas que sentem dor no quadril, ó, eu não tô vendo aqui nenhum senhor de idade que levantou a mão. As pessoas que sentem dor no quadril, tem um teste específico, que é chamado teste de vasculhamento,
que você literalmente vasculha o quadril da pessoa para encontrar restrições. E esse teste te ajuda a saber se a pessoa tem que agachar aberto, neutro ou paralelo. Quem tem dor no quadril, não são todas as pessoas, mas a maioria, quando não agacha no sumô, sente pinçar o quadril. Sente pinçar o quadril, sente dor no quadril. Eu, por exemplo, se eu não agachar no sumô, eu vou sentir meu quadril, porque eu tenho uma alteração estrutural no meu quadril que não me deixa eu agachar com o pé mais fechado, com a base mais fechada. Eu não posso. Então, por exemplo, aqui acredito que tem umas 70 pessoas. Então, vamos supor que, em média, cada um aqui atende 5 alunos. Então, cara, tenho certeza que todos os seus alunos, todos os seus 350 alunos que derivam desses personagens que estão aqui, cara, se você atende essas pessoas e você não testa essas coisas, a chance é grande de você estar prescrevendo para a pessoa um exercício errado. Ah, mas ela não sente dor. Espera, então. Você vai entender que às vezes isso vai mudar e esse slide começa a explicar isso. Sim. Nós somos adaptáveis. Sim. Por que nós somos adaptáveis? Porque o seu corpo ele vai se remodelando toda a estrutura dele, de acordo com o que você está fazendo. Então, vou te dar um exemplo muito simples de adaptação. Se você é uma pessoa que fica muito tempo sentado com a pelve em retroversão, o que o teu corpo vai entender? Fala um músculo aí que faz a retroversão da pelve. Fora o glúteo. O glúteo tem uma particularidadezinha. Ele faz a ante. Posterior de coxa. Teu corpo fala assim, o cara passa o dia todo sentado com a bunda engavetada. Então, a gente entende que esse cara vai querer permanecer com esse comprimento. Então, o corpo, de propósito, porque você está dando isso para ele, porque você está há muito tempo sentado, de propósito, ele começa a gerar um encurtamento adaptativo da musculatura do posterior de coxa. Então, você reduz a flexibilidade, não porque o teu corpo é ruim contigo, é porque ele entende que é isso que você está buscando. Se você está sentando assim, ele não entende. A mesma coisa para a pessoa que fica o dia todo assim. Eu vou olhar, entendi. Ela quer ficar com o peitoral mais encurtado. Então, essa é a essência do encurtamento adaptativo, gente. Estou explicando para vocês, funciona assim. Então, como a postura não vai ter essa relação com lesões? Se uma hipercifose com a rotação interna de ombro vai diminuir o impacto, vai aumentar o impacto sobre acromial, porque vai diminuir esse espaço aqui do trocânter com o acrômio. Então, se você mesmo fizer uma rotação interna do ombro, tenta levantar teu ombro aí. Vai muito pouco. Então, a postura, ela vai ter sim relação com lesão. Então, esse gráfico aqui é a curva estresse-deformação. Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Lembra que eu falei que os slides mais importantes iam ser os primeiros. Então, o que essa curva mostra? Ela mostra que à medida que você vai aplicando força em qualquer tecido, seja ele inanimado ou biológico, à medida que você vai aplicando força nesse tecido, você vai gerando uma espécie de deformação nesse tecido. Tem uns tecidos que eles vão resistindo mais à deformação, ou seja, a zona elástica dele é muito grande. Exemplo, uma mola. Se você pegar uma mola e você gerar uma força nela, você começa a deformar essa mola, certo? Só que o tecido da mola, ele é tão responsável e ele é tão adaptativo a isso que a zona elástica da mola é muito grande. Agora eu vou pegar o oposto para você entender o que eu quis dizer agora. Pega um tijolo, sobe em cima dele e começa a pressionar esse tijolo com muita força. A zona elástica do tijolo é muito pequena. Dependendo da força que você colocar nele, ele rapidamente pula dessa zona elástica para a plástica e para a fratura, muito rapidamente, diferentemente de uma mola. Os tecidos do nosso corpo, eles também têm essa curva estresse-deformação. A cartilagem, quando a gente for entender de condromalácia, tem que entender isso aqui, para você aprender como é que você trata uma condromalácia. É uma visão muito pequena. Se eu viesse aqui passar exercício, o exercício tal. Não, você tem que entender isso, que você é profissional. Então,
por exemplo, à medida que eu aumento essa força, rapidamente eu vou passando da zona plástica, o corpo ele vai se adaptando. Aí depois eu vou ter a zona elástica, e dependendo do tempo que eu estiver fazendo isso, e dependendo da intensidade que eu estiver fazendo isso, eu vou para essa zona de fratura, que essa daqui é a nossa curva de deformação, a curva de baixo aqui. E ali está a nossa curva de força que eu vou aplicar. Só que se vai deformar ou não, vai depender muito disso aqui, ó, da intensidade que eu estou aplicando. Isso aqui é um rapaz segurando uma geladeira, tá? Depende é porque assim fica lúdico. Um rapaz segurando uma geladeira e uma pessoa sentada numa posição aqui por muito tempo. Eu posso ter lesão de baixa intensidade e eu posso ter uma lesão de alta intensidade. O que vai me dizer se eu vou ter ou não a lesão do tecido? O tanto da carga que eu estou aplicando, se é de alta intensidade ou de alta o quê? Frequência. Alta frequência, isso significa um alto volume. Uma alta frequência mais baixa intensidade. Eu posso ter lesão também. Por isso que lá no começo do texto falou assim, posso ter muito mais lesões em pessoas sedentárias do que ativas. Então vai depender da intensidade e da frequência, mas o mais importante de tudo, porque é isso que vai nos diferenciar desse tecido aqui. O que nos diferencia disso aqui? Isso aqui, ó. Pega esse Pix, pelo amor de Deus. Presta atenção. Esse tempo de recuperação aqui é o que vai ditar aquela frase de somos adaptáveis. Não quer dizer que se você fizer um agachamento pesado e fizer uma retroversão pélvica, você vai ter uma hérnia. Porque tudo vai depender se a força foi suficiente para ultrapassar a zona elástica e ir para a zona de fratura. Até me arrepio, velho. Que isso é brabo demais. Se você entender isso, vai depender da força que você gera. Ai, mas e se eu gerar uma força grandona e eu tirar? Ficou estranho, mas tudo bem. Se eu gerar uma força grande, mas eu cessar com essa força? O pior é que essa zona, ela é somatória. Ela vai se somando. Ela vai se somando. Ela vai se somando. Então você nunca vai ver um tecido que você arregaçou com ele durante toda a vida e só porque você parou, ele vai voltar ao normal. Não volta. Porque isso é somatório. Achei a palavra. Cumulativo. Eu vou acumulando. Esse vídeo que você está vendo, ele é parte de um workshop de 4 horas de duração, onde eu falei de todas as patologias do joelho e a prescrição para cada uma delas para o personal trainer. Inclusive, esse bônus completo, ele está dentro da Big Black Friday do Personal Classe A que você vai receber entrando nessa oferta. Mas o que está mais chamando a atenção dessa oferta são as pessoas terem acesso ao meu cérebro. É exatamente isso que você vai ter com a inteligência artificial do Personal Classe A, onde você vai mandar uma mensagem para ela, mandar um laudo de ressonância, mandar uma foto postural, e ela vai te dizer exatamente como você tem que proceder ali na sala de musculação. E não são respostas iguais às respostas do ChatGPT completamente aleatórias. Fora isso, também você vai ter acesso a todas as minhas formações de anatomia, biomecânica, avaliação postural, reabilitação, que não é só reabilitação de joelho, de forma infinita. Você nunca mais vai precisar renovar. Você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e conhecer por dentro essa plataforma, por dentro essa oferta e fazer a sua inscrição. Acumulando aquele estresse. Então, se vai lesionar ou não, então, entende? O que é ser terrorista? Olha, esse valgo vai matar o teu joelho. Cuidado. Eu tô meio certo. Porque se tu faz valgo é porque tu já faz muito. Mas entende que a minha frase, ela é terrorista, ela é ruim. Ah, se você fizer isso, se você fizer um stiff assim, você vai ter uma hérnia. Depende. Tá? A gente não pode dizer que vai ter, porque vai depender muito o quê? Se essa pessoa, ela tá fazendo o stiff e só isso, ou se ela vai abaixar em casa para pegar alguma coisa, vai abaixar para pegar alguma coisa embaixo da geladeira, na geladeira embaixo, e faz a curvatura da coluna acentuada. Se quando ela tá no carro dirigindo, por
horas até, ela fica com a coluna assim. Se ela fica muito tempo sentada com a coluna assim. Se ela tem um colchão que é ruim, e ela tá só somando forças. E isso daqui não é só musculação. É musculação, é o que faz em casa. Vocês estão entendendo isso? Quem tá entendendo, fala eu aí. Não, tem gente que não entendeu. Quem tá entendendo, fala eu. Tem alguém que não entendeu isso aqui? Ficou claro que você precisa entender primeiro que isso daqui é fundamento. É isso que eu tô falando. Então, quanto maior a intensidade... Agora, se eu pego intensidade e eu somo... Vocês estão sentindo calor ou é só eu? Melhor fechar a porta aí também. Nossa, se eu tô sentindo... Aí calor é uma coisa que dá sono, viu? Dá beber uma água. Você tem alguma pergunta pra fazer? Estão tão calados. Onde é que tá? É só ali? Posso passar para o próximo? Deu para entender isso daqui? Maravilha. Então, novamente. Uma coisa que eu não posso me esquecer. Isso que vale para treino de musculação, tá? Cara, eu vou falar uma parada para vocês. Se depois de hoje vocês não saírem com uma pulga atrás da orelha na hora de prescrever, eu não fiz meu papel. Eu vou te dar aqui um fato. Quando você prescreve, por exemplo, imagina aí um exercício bem complexo de ser realizado. Imagina um desenvolvimento com halter. Um pouco pesado, vai. Quando você faz aquele exercício, quem que está sofrendo essa intensidade de articulação, principalmente? Show. Você não está só trabalhando no seu deltoide. O seu manguito tem que estar trabalhando feito um louco para estabilizar o teu ombro ali. Só que naquele mesmo dia, tu fez elevação diagonal também, aí de repente tu fez supino, fez puxada. E tu gerou muita intensidade dependendo da carga que você fez ali. Imagina que foi um treino de peito e ombro. E você gerou muita intensidade nesse treino na articulação do ombro. Com uma carga bem alta. Só que daqui a 1-2 dias, às vezes até um dia, mas 2 dias, você vai fazer um treino de costas. Na sua cabeça, mas eu treinei peito e ombro. Eu vou treinar costas. Tá, filho? Só que se arregaçou com o seu ombro. E às vezes o pessoal não entende que às vezes ela treina certo. Ela treina com a técnica legal. O problema tá sendo o tanto de vezes que ela aplica isso aqui no treino dela e ela não consegue descansar. Periodização, cara, e montagem de treino é tipo uma arte, cara. Não é só tu sair colocando exercício, mesmo que tu saiba que um desenvolvimento é para ombro, que um supino é para peito, não é o suficiente se tu não compreende essa curva aqui na hora de prescrever. Aí, às vezes, tu fala assim, nossa, mas meu aluno treina tão certo, a técnica é boa, não sei o que, ele até urra no final da série. Mas o cara tá com dor no ombro. E aí, quando você vai ver, você não tá dando um respiro para essa articulação do cara. A mesma coisa vale pro joelho. Lembra da galera que quer emagrecer? É musculação, é jump, é zumba, é não sei o quê. Olha o tanto de atividade, de volume que você tá jogando para esse joelho. Então, a coisa começa a ficar legal a partir do entendimento disso aqui também. Então você pegou aqueles 2 conceitos e agora esse aqui é um dos principais. Que você tem que entender o seguinte. O que é estabilização ativa? Eu estou falando de quem? Quando eu falo estabilização ativa. Qual tipo de tecido? Ósseo? Pulmonar? Ligamentar? Cartilaginoso? Ou muscular? Estabilização ativa, eu tô falando de músculo. Eu quero que você imagine que o seu músculo é um escudo, tá bom? O que é o músculo? Um escudo, beleza.
A articulação ela tem que ser protegida. E ela é protegida não só... Quando eu falo articulação, é cartilagem, ligamento, tudo enquanto, tá? Quando a articulação está ali, ela, de certa forma, ela está desprotegida. O que protege, de fato, a articulação é o músculo. Tá? O que protege a articulação, basicamente, é o músculo. Daqui a pouco, quando a gente for estudar sobre tratamento de pessoas que têm lesão em ligamento, LCA, LCP, LCM, vocês vão entender que a principal função do ligamento, principalmente o cruzado anterior, tá? Cara, o cruzado anterior, ele tem essencialmente... Qual que é a função de um ligamento quando você observa à primeira vista? É manter as peças articulares ali próximas, manter essa estabilidade, certo? Só que a principal função do ligamento não é essa. Porque o ligamento, ele aguenta muito pouco peso. A função do ligamento é chamar o sistema nervoso, pedir socorro, para que o músculo implante uma ação muscular e reduza a sobrecarga no ligamento. A principal função do ligamento é essa. Por isso que ele está cheio de mecanorreceptor ali. Então o músculo, ele é o escudo para a tua articulação. Então não adianta você só prescrever cadeira abdutora para o teu aluno, glúteo ostra, elevação pélvica, que a dor no joelho dele não vai embora, filho. Provavelmente melhore pelo efeito analgésico do exercício. O exercício em si, ele libera catecolaminas, que tem um efeito de analgesia, que quando a pessoa começa a treinar, naturalmente esses receptores eles começam a entrar em ação e a pessoa passa a sentir menos dor. Isso é natural. Só que enquanto você não ensinar a pessoa a usar o glúteo médio, a usar o glúteo máximo na vida dela, é como se você estivesse treinando esse escudo você grande, só que você não usa esse escudo. E o uso do escudo ele tem que ser intencional. O uso do escudo ele é intencional. Usar o escudo significa proteger mais a sua articulação. Quanto melhor você usa esse escudo, menos carga chega na articulação. Tá? Então, eu posso ter alterações posturais e estáticas que diminuem a eficiência desse escudo, que diminuem a eficiência desse músculo. Quando você está lá fazendo um agachamento de qualquer jeito e a pessoa só desce